Olá a todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai, editor da revista Fórum. E este aqui é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas, terças, quartas, quintas, sextas, às 17 horas e, eventualmente, sábado ou domingo também. Domingo passado eu fiz e, de repente, eu vou dando um jeito e fazendo sábado e domingo também. Mas segunda, sexta é certo. Eu vim aqui hoje para falar o seguinte: junho de 2013 está se repetindo em junho de 2020, ou melhor, o junho de 2020 é um repeteco de junho de 2013? O que vocês acham? Primeiro, eu queria aqui fazer uma introdução e relembrar junho de 2013, porque, de alguma maneira, há várias diferentes narrativas de junho, mas parece que só existem duas. Parece que só existe a narrativa de junho, foi o início do golpe, foi lá que tudo começou. Junho é uma ação da CIA, de grandes meios de comunicação, da Lava Jato, enfim, de todo esse arcabouço para destruir a esquerda no Brasil e no mundo inteiro, em todas as partes onde houvesse possibilidade de destruir a esquerda. E uma outra, que é menor, mas que existe, de que junho, vou ajeitar aqui meu boné, que junho era um grande encantamento das massas e que todo mundo que se levanta contra esse acontecimento é porque não entende as novas mudanças na era das novas tecnologias, etc. Junho, a meu ver, não é nenhuma coisa nem outra. Junho foram junhos. Há muitos e muitos anos, de julho ou agosto, quando fui chamado para as avaliações, depois que junho foi acontecendo. No primeiro momento, eu tinha uma visão um pouco mais otimista, mas no percurso, já em agosto, eu já chamava de junhos. Isso se deu fundamentalmente quando eu percebi nas manifestações, porque ia às manifestações, que elas foram mudando de cor e as lutas iniciais foram sendo engolidas por uma agenda conservadora e, mais do que isso, reacionária e autoritária. Quando, por exemplo, junho se encerra, o MPL fala: acabaram as manifestações agendadas pelo MBL, que muito rapidamente passa de líder das manifestações para apenas agendador delas. Quando isso se encerra, o ato na Paulista foi uma praça de guerra das pessoas de militantes de extrema-direita quebrando bandeiras de vermelhas de qualquer partido, era o grito do sem partido, baixa bandeira, uma coisa muito dura, uma antipolítica no limite, um discurso da antipolítica, que teve gente que dali nunca mais voltou, como se fosse uma viagem de LSD, tomou aquela droguinha de junho, foi até o final, até o limite, e não percebeu que junho foi alterando de configuração. Então, entre aqueles que ainda hoje defendem como um espaço muito bonito das massas e tal, existiram aqueles que foram se tornando de direita com o processo, né? Por outro lado, alguns que não conseguiram perceber que as manifestações de rua, a meu ver, se dão de outra maneira hoje. Elas são muito menos organizadas pontualmente pelas instituições intermediárias, como chamaria o Gramsci, né? Aquelas instituições como os sindicatos, como as igrejas, que organizam muito, e às vezes elas pululam, explodem de um jeito porque tem um conteúdo nas redes, na vida do povo, na dureza, na crueza do dia a dia, que faz com que a situação saia do controle e dos controles, dos muitos controles, e aí citando um pouco o Foucault, né? Ou seja, a sociedade do controle. O que a gente tem, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos é muito isso. As cenas do George Floyd, quando eu, que sou branco, classe média, cidadão classe média, via aquilo, eu não conseguia chegar no fim daquele vídeo. Eu fico me imaginando, eu negro, assistindo aquilo. Uma dor, porque aquilo tudo, I can't breathe, eu não posso respirar, e o branquinho enfiando o joelho e carcando no pescoço do cara, que estava absolutamente mobilizado, 8 minutos espremendo o pescoço de um outro ser humano, porque ele era negro, e até matá-lo e fazer jogar sangue pela boca. Essa cena tem um potencial de se espraiar pelas redes, de viralização, como a gente costuma falar, imenso. E essa viralização
pode sim produzir reações massivas. Então, não é que está se construindo nos Estados Unidos algo, mataram George Floyd para que explodisse nas redes e nas ruas o movimento com essas características para que o Trump pudesse fazer, então, uma intervenção usando as leis lá semelhantes ao GLO aqui no Brasil. Não pode ser possível isso. Não pode. Não, é ignorar completamente a dor dos negros e mesmo brancos que estão absurdamente indignados com esse assassinato e com a ação da polícia no momento seguinte. Porque a polícia e as leis americanas, primeiro que não iam nem enquadrar e nem prender o policial, e depois o enquadraram numa leizinha mais de terceiro grau, assassinato, ou seja, porque sem intenção de dolo, sem intenção de matar, alto lá. E aqui, por que no Brasil aquele movimento pode levar a algum tipo de explosão aqui? Por que o Brasil pode ser os Estados Unidos amanhã, né, na lógica do efeito Orloff? Exatamente porque aqui os negros são massacrados, assassinados, sem dó e sem piedade. O racismo estrutural no Brasil, institucional, talvez, e eu não conheço a sociedade americana por inteiro, seja mais dramático, mais cruel do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu tenho visto cenas de brancos, policiais brancos, se ajoelhando e pedindo perdão para manifestantes por conta do assassinato de George Floyd. Você já viu isso no Brasil? Em algum momento você imagina ver isso aqui no Brasil? Será que a gente vai conseguir ver cenas como essa? Ou a gente vai ver cenas como viu na Paulista, uma mulher com um taco de beisebol, uma fascista com um taco de beisebol, provocando os manifestantes, quase todos negros do lado de lá, e negras, e pobres, e de periferia, porque é das torcidas organizadas, provocando, xingando, atacando, e a polícia saindo, escoltando essa pessoa e jogar bomba de gás lacrimogêneo de efeito moral, dar porretada nessa garotada, ao invés de coibir a violência anterior que tinha sido cometida por essa madame, filha de general, segundo consta. Então, a situação aqui não é, agora então estão inventando um junho de 2013 para que o Bolsonaro endureça o sistema. A consequência pode vir a ser essa? Pode. E aí, então, as pessoas vão dizer que estavam certas. Evidente que não, é luta política, é disputa concreta, é ali, nas ruas, que a disputa acontece. É preciso construir uma luta que impeça e se endureça o sistema. E não se pode acovardar de lutar por medo de maior endurecimento do sistema. Isto é que é a lógica da covardia. Você fala, não vamos lutar, porque eles vão endurecer. Ho, ho! É assim, tem beleza nessa frase, tem coragem nisso daí. Agora, o momento é o melhor para ir para as ruas? Não é o melhor momento. Nós estamos numa enorme pandemia, mas não é o melhor momento para mim, que posso ficar aqui em casa tranquilo, fazendo as coisas, os programas, que dá muito trabalho, dialogando com vocês, mas não tenho que me deslocar, sair, trabalhar de gari ou tomar porrada da polícia mesmo com pandemia. Então as pessoas sabem o tempo delas em função das angústias que estão vivendo. Quem está na rua nesse momento não são os cidadãos de classe média que assinam manifestos, que assinam cartas de repúdio, nada contra os manifestos e cartas de repúdio, mas não são essas pessoas que estão lá definitivamente. São pessoas de outra cor e de outro tipo de identidade, que precisam ser respeitadas, que precisam ser ouvidas e que têm todo o direito de ser protagonistas. Junho de 2013 não é o preâmbulo de junho de 2020, e 2020 não será a repetição de 2013. A história só se repete como farsa, já diria um certo velho barbudo. Enfim, queridas e queridos, devagar com andor, a análise disso daí depende do que virá a acontecer. Não vamos fazer de conta que o que vai acontecer já se passou. Beijas e beijos. Até o próximo Fala Rovai.